Olá, hoje venho conversar um pouco convosco sobre a magia dos livros cor-de-rosa. Todos vocês sabem de que tipo de livros estou a falar, aqueles em que existem grandes amores, grandes paixões e que encontram sempre problemas em concretizar-se, mas que no final terminam sempre bem, uma espécie de felizes para sempre, como se fossem os contos de fada da modernidade. Estes livros oferecem-nos uma espécie de óculos cor-de-rosa, ou seja, com lentes cor-de-rosa, para olharmos os relacionamentos entre os seres humanos. Oferecem-nos perspectivas de grandes emoções. Com eles, podemos viver aquilo que no nosso dia-a-dia, especialmente no momento que atravessamos agora, não nos é possível vivenciar. O nosso coração palpita, podemos chorar, podemos sofrer com aquelas desgraças, entre aspas, que impedem os verdadeiros amores e depois ficamos deslumbrados com as personagens e com aqueles finais. Mas estes livros também nos podem apresentar algumas rasteiras. Por exemplo, a questão dos personagens serem sempre perfeitos do ponto de vista físico. Em geral, eles são sempre lindos, maravilhosos, alguém que nós também gostaríamos de ser. E isto põe em causa a nossa autoimagem. Gostaríamos de ser como eles, mas não somos. E quando nos confrontamos com a nossa realidade, podemos não nos sentir satisfeitos connosco próprios, porque nos enfocamos, entre aspas, naquilo que temos e não naquilo que somos. Estamos mais preocupados com a nossa aparência física do que propriamente com aquilo que mostramos de dentro para fora. Além disso, estas aventuras servem para nos fazer sonhar e distrair, como já foi dito, e os nossos afazeres, as nossas preocupações diárias não nos permitem viver com tanta intensidade estas paixões e amores como desejaríamos. Isto não quer dizer que fiquemos estagnados à espera de uma oportunidade. Significa que podemos dar valor às nossas experiências de outra forma. Depois há a questão da intimidade entre os casais. Aparentemente, tudo funciona aqui também na perfeição nos livros de que vos falo. Eles estão sempre como que na mesma dimensão, estão sempre disponíveis para o amor, alcançam o êxtase em simultâneo. É mais uma vez um universo totalmente diferente daquilo que é a nossa realidade. Nós pensamos que é assim que funciona a maior parte dos casais à nossa volta. Muitas das vezes não falamos sobre estes assuntos com aqueles que nos estão próximos, supondo precisamente que tenham uma vida muito boa a este nível. Mas, na verdade, todos os casais têm as suas dificuldades e os seus momentos e, portanto, aquilo que melhor podemos fazer é conversar com o nosso parceiro ou parceira e dizer-lhes também aquilo que gostávamos de fazer, quais são as nossas fantasias, quais são as nossas dificuldades no relacionamento que temos. A comunicação é algo que está muito em baixo nos nossos dias entre os casais e por isso verificamos tantos divórcios, tantas separações, tantas procuras desesperadas por emoções maiores com outras pessoas, quando podemos ter essas mesmas emoções com quem já temos ao nosso lado, desde que haja a comunicação de que vos falo. Pode parecer difícil inicialmente, mas temos que nos dispor a isso se pretendemos ter uma relação de qualidade, uma relação que valha a pena e que nos dê precisamente aquilo que nós queremos: emoção, sensações boas,
No fim de contas, qualidade nas relações que estabelecemos, e isto não apenas a nível amoroso no sentido sensual do termo, também a outros níveis, nas nossas relações de amizade, profissionais, entre outras. Agora gostaria de vos falar de uma trilogia que deu origem a grande polémica, da autoria de E.L. James, intitulada As 50 Sombras de Grey. Esta trilogia deu também origem a 3 filmes e contou-nos a história de um casal em que, mais uma vez, ambos são lindos e perfeitos, e foca-se muito na questão física, no relacionamento físico entre ambos. Eu diria até que os livros tornam-se maçadores pela repetição das cenas íntimas entre ambos. Quanto aos filmes, estes têm um caráter menos pornográfico do que os livros. São mais eróticos, dão mais asas à imaginação. No entanto, em ambos os casos, parece-me que o foco foi colocado neste tipo de relacionamento íntimo e não tanto na história que está por trás do comportamento do personagem principal, Christian Grey. Aqui o tema central é o sadomasoquismo. Mas como é que este homem chegou a este tipo de opção de vida? Enquanto criança, foi negligenciado pela mãe e maltratado por aqueles que eram os amantes dela. Ele tem cicatrizes no corpo, por isso nem sequer admite ser tocado naquelas zonas. Ele ficou extremamente traumatizado e mesmo depois de ter sido adotado por um casal que lhe deu todo o afeto e ternura que lhe poderiam ter proporcionado alguma paz, a verdade é que se tornou um adolescente problemático que estava sempre envolvido em pancadarias e em problemas. Foi uma mulher muito mais velha do que ele que o introduziu no mundo do sadomasoquismo. No fundo, ela abusou dele, mas só muito mais tarde ele veio a conseguir perceber isso. Entretanto, ele optou por ser um dominador e ter as suas submissas, o que significava que havia um contrato para a relação que estabelecia com cada mulher, em que ele poderia fazer com elas tudo o que desejasse, inclusive infligir-lhes disciplina com alguns maus tratos, desde que estes obedecessem a certos limites para não provocar danos permanentes. Até conhecer Anastasia Steele, a vida de Christian Grey resumia-se a isto, a encontrar mulheres submissas que com ele quisessem partilhar este estilo de vida. Mas foi preciso chegar a esta jovem, inocente por um lado, mas pragmática e desafiadora por outro, para que ele sentisse por ela um poderoso sentimento que nunca antes havia sentido e que havia de alterar o seu mundo e a sua forma de olhar para a vida. Por ela, ele teve que fazer alguns sacrifícios, mas ela também teve de ser paciente para lhe poder dar espaço a esta mudança. E é nisto que nós não somos de veras apresentados quando lemos os livros de forma um pouco superficial, centrando-nos apenas na história de amor, quando o que está por trás é uma história muito mais rica e que merece toda a nossa reflexão. O sadomasoquismo, ao falarmos nele, produz-nos uma certa sensação de repelência. Nós ficamos como que enraivecidos. Como é possível que um ser humano sinta prazer em bater noutro? Ou como é possível que o outro
sinta prazer em receber esse tipo de castigo. Mas aqui há todo um conjunto de explicações que nem sequer nos ocorreriam. E é por isso que eu decidi hoje apresentar-vos esta trilogia sob outra perspectiva, desafiando-vos a pensar neste assunto e porque é que as pessoas fazem também este tipo de opção. Talvez não sejamos nós que devamos criticar, mas sim questionar e depois perguntarmos-nos a nós próprios o que é que nós desejamos e não confessamos. Será que também escondemos dentro de nós algum tipo de postura deste género, de dominação ou de submissão, e não estamos a saber lidar com isso? É mais um desafio que vos coloco nesta sessão e que vos deixo para pensar. Até à próxima!